Oi, gente, essa é a estreia do novo estúdio da Confederação Nacional da Indústria e o tema é o Mapa Estratégico da Indústria 2018-2022. É um documento importante que traz aí as diretrizes para o setor, as propostas para o desenvolvimento e crescimento do país. São 11 fatores-chave que vão servir como referência para o debate dos candidatos à presidência da República. Aqui comigo está o presidente da CNI, o Robson de Andrade, e a gente vai começar falando, Robson, obrigada pela tua presença, Prazer, falando da importância desse mapa para o debate do papel da indústria no Brasil. Olha, na realidade, Thaís, esse mapa começou ainda na gestão do presidente Armando Monteiro, como sendo um direcionador para que a indústria pudesse ter foco em alguns temas, em algumas questões que pudessem melhorar o ambiente do país para investimentos, para o crescimento da indústria, para a melhoria da qualidade de vida. Então foi muito abrangente. E nós vimos que o mapa realmente acabou tendo também como finalidade de orientar as ações nossas, as ações do setor produtivo, e das confederações, das federações, as outras confederações começaram a usar o mapa também como um norte. E no ano de 2014, nós usamos realmente o mapa como sendo um direcionador dos temas para discussão com os candidatos a presidente da República naquela campanha. E agora, já que nós estamos num ano de novas eleições para a presidência da República, para os governos estaduais, nós estamos fazendo uma atualização do mapa em função daquilo que já foi implementado, as mudanças que houveram no mundo e que aconteceram e que precisam ser mudadas. Então estamos focando em 11 objetivos principais e com esses objetivos criar toda uma série de propostas que vão nos permitir de apresentar aos candidatos quais são as necessidades, não só da indústria, mas do país, para que o país possa vir a ser realmente um país que gere emprego, emprego de qualidade, que permita ter baixo índice de desemprego, mas que atrai investimento. Quer dizer, realmente o mapa tem a finalidade de quase um programa de governo para os candidatos. Lá em 2014, o Brasil começou a ser atropelado pela recessão que começava naquele ano e depois vivemos o que vivemos, inclusive com toda a problemática política. O ambiente agora é bastante diferente, estamos saindo da recessão e o mapa chega exatamente nesse momento. Quer dizer, o senhor está mais esperançoso de que as coisas realmente vão poder se concretizar, que não vem aí de novo um muro para o Brasil ter que dar uma freada brusca? Olha, eu acho que a gente tem que usar aí o passado como um exemplo para nós, para as ações próximas. Nós tivemos um período de crescimento bastante forte, principalmente aí 2009, 2011, e o Brasil inteiro cresceu e nós ficamos achando que aquilo era uma constante que era para sempre. E, na realidade, nós estávamos crescendo porque o mundo também cresceu, o mundo veio de um crescimento forte até 2008, mas isso para nós continuou depois. E nós passamos praticamente aí 3 anos, 2014 menos, mas 2015 e 2016, com uma recessão jamais vista, pelo menos pelos mais novos empresários do Brasil e pelas pessoas que não conheceram também o que não viveram a história. Não viveram a história, 1929, e depois as recessões dos anos aí 70 e 80. Bom, o que acontece é que com essa recessão nós tivemos queda brusca na atividade empresarial, principalmente na indústria. Diminuímos muito a atividade numa indústria que é muito importante, que é a indústria de transformação. E agora, no ano de 2017, nós começamos, 2016, 2017, nós tivemos uma pequena recuperação, mas também nós temos que ver que o mundo inteiro está crescendo também.
Eu acho que o mapa foi importante quando a gente olha das 43 propostas que nós apresentamos naquela época para os candidatos, que se transformaram em planos, em projetos, muita coisa foi feita. Da agenda legislativa nossa do 2016, 2017, muitas ações foram implantadas, mas o Brasil precisa mudar muito ainda. A mensagem do mapa de agora, ela é essencialmente diferente do que foi nos mapas passados? O Brasil continuou com os mesmos problemas? Ela tem uma evolução grande. Eu acho que os problemas são um pouco os mesmos. A questão é que a prioridade muda um pouco. Então, em 2014, quando nós fizemos o mapa estratégico, tinha uma prioridade muito focada, por exemplo, na questão tributária. Continua sendo muito importante, mas hoje a questão de segurança talvez seja a principal prioridade. Naquela época a gente não estava muito preocupado com governança, reforma do Estado, mas hoje a governança e a reforma do Estado é fundamental, porque nós temos uma insegurança jurídica que começa nos mais altos níveis da República. Esse tema da insegurança jurídica me chamou a atenção, né, exatamente por ter se transformado numa prioridade, porque esse é um tema que acompanha o Brasil já há muitos anos, mas era como se o setor produtivo brasileiro tivesse conseguido manejar e seguir em frente, mesmo num ambiente de mais insegurança jurídica. Agora é diferente, então eu queria saber do senhor, algumas mudanças aconteceram nos últimos 2 anos, que melhoraram a percepção da segurança jurídica, a própria reforma trabalhista, várias mudanças que reestabeleceram marcos regulatórios importantes para setores importantes no Brasil. O senhor sente que mudou ou foi só um primeiro passo? Tem muita coisa ainda para ser feita para que essa segurança jurídica realmente se estabeleça no Brasil? Olha, eu acredito que, do ponto de vista de segurança jurídica, nós pioramos. É o sentimento que nós temos. Mesmo com as mudanças de reforma trabalhista, por exemplo? Exatamente, mas o problema é que a reforma trabalhista, ela veio dar segurança jurídica para a questão da relação entre trabalho, trabalhador, empregador. Isso melhorou muito. Mas por outro lado, para produção, não? Não, mas melhorou muito nas contratações, na produção, na vontade dos empreendedores de contratarem, porque antes você não tinha essa vontade, que tudo era questionado. O problema da insegurança jurídica é que mudou de patamar, porque você fez uma mudança da legislação trabalhista, por exemplo, legalmente aprovada no Congresso Nacional, na Câmara, no Senado, 2 votações em cada casa, sancionada pelo presidente da República, mas discutida pela Justiça do Trabalho, que diz assim, bom, aprovaram, tá certo, mas nós não estamos de acordo. É claro que não são todos, a gente vê o próprio TST com uma visão moderna. Eu acho, e o que eu penso é que, se não está de acordo, você tem que recorrer à própria justiça para decidir se é constitucional, se não é. Mas não dizer, não, eu não concordo, eu não vou. Esse discurso que alimenta a insegurança jurídica que o senhor coloca. Esse discurso, e hoje a preocupação é que a gente vê que, primeiro, falta um respeito, pelo menos é o que nós sentimos, falta um respeito entre as instituições, decisões de instituições que são responsáveis por aquelas decisões que eles estão tomando não são respeitadas por outras, que questionam sem ter autoridade para questionar, mas e as pessoas não fazem nada. E como é que o senhor vê o mapa contribuindo para esse debate? Pois é, já que essa é a prioridade. Um dos pontos fortes que nós estamos discutindo no mapa é exatamente a questão da governança no Brasil. Nós precisamos mudar a governança, nós precisamos ter uma reforma do Estado brasileiro. O Estado brasileiro não vai conseguir evoluir se nós não mudarmos agora. Nós estamos discutindo temas que acabam comprometendo muito a execução do orçamento brasileiro, a execução do governo. Quer dizer, a
As autoridades estão sendo questionadas a cada momento. E o Brasil não pode continuar desse jeito. Quer dizer, nós não podemos ser uma república, um país de algumas corporações apenas que tem o controle e o restante não tem tanta importância. O Brasil tem que ter importância na produção, no trabalho, no emprego. Isso é que gera autoestima, isso é que gera vontade de empreender, de investir e de se ter transforma em pessoas crescimento. trabalhando. E se transforma, em crescimento. Puxando um pouquinho o tema e só para completar, e o mapa estratégico trata disso. O mapa estratégico trata de 11 temas principais e um desses temas é essa questão da governança. Falando também sobre um dos pontos do mapa, que é a questão da indústria 4.0. O senhor fala da preocupação com a evolução do país. A indústria 4.0 já é uma realidade lá fora, uma discussão bastante avançada, e o Brasil, como o senhor mesmo coloca, a gente ainda está precisando rever questões fundamentais, de base. Como é que o senhor vê o encaminhamento desses dois temas, né, dessa nossa lição de casa básica e o desafio para o futuro? Olha, Thaís, eu tenho falado inclusive com as centrais sindicais, que estão preocupadas com manter uma estrutura fechada, arcaica. E eu tenho falado, nós temos que preocupar com a geração de emprego no futuro. E não porque hoje, no mundo inteiro, o crescimento de diversos setores vai no sentido de automação, de robotização e de desemprego. Então nós temos que pensar como nós vamos dar emprego no futuro e que tipo de emprego nós vamos dar, como nós vamos gerar emprego. E aí vem a indústria 4.0. Nós não podemos esquecer que isso é uma realidade que veio para ficar. Quer dizer, você não pode achar que as empresas serão competitivas não se adequando às tecnologias e inovações do futuro. Então nós, no Sistema Indústria, no Senai, no SESI, nós estamos nos preparando para qualificar os trabalhadores e as empresas exatamente para que eles estejam prontos para enfrentar os desafios dessa robotização, dessa automação. Da modernização como um todo, da economia como um todo. E a expectativa que nós temos, criando essa condição, nós estamos investindo em 25 institutos de inovação, 57 institutos de tecnologia, mudando o nível, o patamar da educação do trabalhador brasileiro. E a expectativa que nós temos é que no futuro as pessoas vão ter emprego de melhor qualidade e com mais tempo para ter uma qualidade de vida melhor. Como é que o senhor vê o papel do empresário? O senhor está falando bastante da preparação do trabalhador e dessa relação. Como é que o empresário se encaixa e como é que o senhor vê o mapa ou a atuação da Confederação nesse preparo? Olha, o Brasil é um país de empreendedores. Quando a gente olha o resultado, por exemplo, que o SEBRAE tem tido, que as organizações têm conseguido aí, a MEI e todas as organizações, a gente vê que o brasileiro realmente é um empreendedor. E eu acho que está mudando também o nível dos investimentos e das empresas. Hoje você tem startups, fintechs, empresas de alta tecnologia com ideias novas, com coisas novas, e que de repente eles hoje tem uma denominação aí no mercado que fala de unicórnio, que é a startup que ultrapassou 1 bilhão de negócios, de vendas. Então, essa mudança toda, nós estamos também preparando os empresários. Nós temos E os empresários da indústria, que é um setor que se diferencia dos serviços, né? Eu participei de um encontro que nós fizemos agora, recente, antes um pouco no início de fevereiro, onde nós levamos 34 empresários de startups e pequenas empresas para fazer uma visita para a Google, para visitar ao Stanford e outras universidades, os centros de excelência na Califórnia, para ver realmente o que faz com que as empresas sejam empresas de sucesso.
a diferença entre uma empresa de sucesso e uma empresa que enfrenta dificuldades, né? Então a gente tem trabalhado também com os empresários, para que os empresários tenham uma visão nova, uma visão diferente. Hoje uma microempresa, uma pequena empresa, uma startup é altamente importante. E o senhor sente que os empresários eles estão dispostos a essa mudança ou ainda tem uma insegurança de ultrapassar essa linha para o futuro? Olha, não, eu acho que os empresários estão hoje muito conscientes da necessidade de ultrapassar essa linha. Porque, claro, nós temos um mercado sempre com uma perspectiva muito grande, né? E às vezes eu falo que nós temos uma visão mais crítica do Brasil do que os estrangeiros, os investidores estrangeiros, porque exatamente vem um grande mercado no Brasil, um potencial enorme em todas as áreas, infraestrutura, educação, saúde e tal. E os empresários brasileiros estão começando a se despertar para isso. Que você tem grandes oportunidades de negócio, de pequenos negócios, de mercados mais próximos. Quer dizer, você não precisa estar atingindo grandes mercados, fazendo grandes investimentos para se tornar um empresário, gerar emprego. Então, as empresas hoje, a gente tem visto, geram 15, 20, 30 empregos, às vezes são sócios, né? Uma nova forma de pensar na empresa, não como aquela eu sou o dono da empresa e tenho os trabalhadores como meus funcionários. E isso vale para a indústria? Isso vale muito para a indústria. A indústria hoje está mudando. Ah, não, eu tenho aqui parceiros, eu tenho sócios, eu tenho pessoas que estão tendo a oportunidade de crescer junto com a minha ideia, né? Então isso tem mudado muito. E o que tem mudado bastante no Brasil também, nos empresários da indústria brasileira, é esse sentimento de que você precisa investir em inovação. Se você não investir em inovação e tecnologia, você rapidamente vai ser ultrapassado, porque as coisas hoje acontecem numa velocidade inacreditável. Tem um outro tema que já foi foco dos mapas anteriores e que agora volta também nesse mapa estratégico, que é a questão da produtividade, que de novo é um tema antigo, é um desafio antigo do Brasil, agora mais do que nunca, porque tivemos um recuo de produtividade muito forte, e isso para todos os setores. Como é que o senhor coloca esse desafio da produtividade? O que o mapa traz de novidade ou de ênfase nesse setor que possa realmente acontecer nos próximos anos? Olha, até a gente tem um pouco de boa notícia, ainda pequena, mas que no ano de 2016 e 2017 a produtividade da indústria brasileira cresceu pouco. Cresceu 1,5% em 2016, cresceu próximo de 3,5% em 2017, mas isso é muito pouco quando a gente considera que, por exemplo, nos Estados Unidos você precisa de 4 trabalhadores brasileiros para fazer o que um trabalhador americano fazia, não porque o nosso trabalhador não é bom, não é isso, é por causa dos nossos sistemas. Então, o que o mapa está trazendo é mostrando que a produtividade, ela cresce com mudança de processo, com inovação e com educação. E é exatamente esses pontos que nós estamos focando na produtividade, além da educação que nós temos investido muito, na inovação que nós estamos investindo, e agora nós estamos fazendo um trabalho de mudança de processos industriais, principalmente com médias empresas, mostrando que a gente às vezes consegue um aumento de produtividade de mais de 40%. Com eficiência da porta para dentro. Da porta para dentro. Então esse é um trabalho que o Senai e o SESI têm feito. Esse ano o nosso objetivo é atender 30 mil empresas no Brasil. Bom, é pouco, mas é a capacidade que nós temos em função dos recursos que são aplicados. Mas nós entramos na empresa, fazemos um estudo da produção da empresa, da relação da produção da empresa com, às vezes, corpo técnico de outras áreas da empresa, mudanças de layout e coisas simples que os empresários investem 30 mil, 20 mil, coisas pequenas realmente, mas que dão um aumento de produtividade fantástico, exatamente porque é uma nova maneira de olhar,
de olhar para dentro da empresa, olhar para dentro da produção e de modificar algumas coisas que estão ainda no nosso passado. Com essa realidade, com esse novo desafio e o mapa nas mãos, o senhor tem que sair às ruas e ir numa interface com os parlamentares, com o próprio governo, com os candidatos. Como é que o senhor acha que vai se dar essa relação? Nós temos no início de junho, se não me engano, julho, se não me engano, 4 ou 5 de julho, que a gente tem uma apresentação formal de um debate com os candidatos, para debater o que eles... qual que é o programa de trabalho, o que vai ser feito, o que não vai ser feito, quais são as propostas. Esse mapa a gente entrega para a assessoria dos candidatos e começa a trabalhar com as assessorias dos candidatos no final de maio. Durante um mês de junho a gente trabalha mostrando os detalhes, o que é cada coisa. E o mapa tem uma vantagem para os candidatos, porque ele é muito objetivo, ele não é conceitual. Então, por exemplo, nós falamos de desburocratização, mas junto com a desburocratização, por exemplo, dos impostos, da carga tributária brasileira, a gente já apresenta os decretos necessários, as portarias necessárias, quer dizer, a gente vai no detalhe do que precisa ser feito. Aquilo é quase que um plano de governo. E qual é a expectativa? A dificuldade que nós temos ainda é que a gente está vendo que os candidatos já estão trabalhando com alguns consultores para elaborar seu plano de governo. E muitas vezes, quando a gente chegar no final de maio, eles já têm uma ideia pré-concebida. Mas a indústria é um setor importante, talvez haja espaço para essa discussão. Olha, a indústria, para os governos, talvez seja o setor mais importante, porque nós representamos 21% do PIB brasileiro, mas nós representamos 30% dos impostos federais, são recolhidos pela indústria, e 45% dos impostos totais no Brasil. E, por outro lado, se nós formos considerar a agricultura, por exemplo, muita coisa que dá competitividade, eficiência para a agricultura brasileira vem da indústria. Eu estou vendo agora o que a gente via só em grandes empresas, a gente vê agora, por exemplo, nos aeroportos, que são pequenos tratores de cortar grama operados por uma pessoa com um tablet. Entendeu? Então, nós temos que mostrar para os candidatos, e nós estamos tentando antecipar essa conversa preliminar com os pré-candidatos, né, durante o mês de maio, começar a mostrar um pouco do que nós estamos fazendo. A partir de maio, com as suas assessorias, com as assessorias específicas de cada candidato, principalmente daqueles principais, e no início de julho fazer um grande encontro para realmente debater o que cada candidato está apresentando ao país. Tá bom, Robson, muito obrigada pela sua entrevista. A gente está encerrando aqui. Se você quiser ter mais detalhes sobre o mapa estratégico da indústria 2018-2022, tem lá na página da Agência de Notícias da CNI. Eu agradeço a audiência. Até uma próxima.